as pessoas que são de outro estado que estão aqui presentes, se tiverem interesse de ver o nosso trabalho em duas partes, a primeira parte é na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, entra aqui no Leão e vai em frente, é lá em cima onde tem os galpões dos idosos, porque na segunda-feira de manhã a gente faz atendimento apenas com os idosos, não fazemos atendimento com ninguém de fora, só com os idosos. E a vantagem é que, como temos mais tempo e são mais trabalhadores, as pessoas que vêm na segunda-feira têm tempo de alongar o papo. Então é uma conversa sobre o que está sendo feito, quem fez, por que fez, se tem mais tempo e mais espaço para tirar dúvidas na segunda-feira pela manhã. Apesar de que o atendimento lá em cima também começa às 9 horas, porque aqui começa às 9 horas o atendimento, mas às 8h30 começa a reunião, e antes disso tem o registro das pessoas. Quando alguém vem fazer tratamento aqui no Leão e quer chegar na quarta-feira depois das 8h30, a probabilidade de não conseguir fazer o atendimento naquele dia é muito alta, por conta da quantidade de atendimentos que a gente faz. E para vocês que são de fora, que querem ver como é que nós trabalhamos, essa era uma curiosidade que eu teria se eu não fosse daqui de Natal, porque quem é daqui de Natal não tem problema, pode vir aqui a qualquer tempo. Eu pediria que não viesse na segunda para não encher demais de participantes e ficar inviável o diálogo. Mas como tem pessoas aqui de outros estados que já não tem tanta facilidade de vir aqui, tem a segunda-feira pela manhã e tem também a quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira pela manhã, como tem muito público externo, a gente só recomenda que as pessoas evitem ficar conversando muito, mas podem ver, em cada cabine dessa aqui tem atendimento, pode assistir o atendimento, não há nenhuma restrição. Se alguém quiser fazer foto ou filmagem, aí terá que perguntar ao paciente se ele permite. Da nossa parte, magnetizadores e Leão, pode. Da parte na hora vai filmar dentro da cabine, o paciente ele tem que concordar. Se ele não concordar, isso é invasão indevida, e aí nós pedimos que não façam, e não é do nosso acordo fazer sem que haja a concordância. Portanto, não é proibido. Agora tem que a pessoa saber que está sendo ou filmada ou fotografada, para depois evitar qualquer tipo de constrangimento. Tem muita gente que não quer nem uma coisa nem outra, aí ninguém pergunta seus motivos, simplesmente não quer, ok? E aí nas quartas-feiras, as pessoas que vêm, quando tem muita gente, ficam ali 4, 5 olhando o que está acontecendo no procedimento. E terminado, como os magnetizadores precisam preencher a ficha, a gente pede, deixa eles preencherem a ficha, e logo depois você pergunta o que foi que você fez, por que você fez, como foi que você trabalhou, por que você fez assim ou outro caso. Algumas vezes o próprio magnetizador lhe convida para você ficar dentro da cabine vendo. Não existe pergunta imprópria, não existe pergunta indelicada, não existe pergunta indiscreta. E cada um dos magnetizadores responde no seu nível. E é bom às vezes tirar dúvida, porque o movimento magnético, o movimento das mãos, ele não é necessariamente aquilo que a gente está vendo. Você pode estar vendo uma mão passando, por exemplo, nessa região, e tanto você pode estar trabalhando um pâncreas, como pode estar trabalhando o centro gástrico, como pode estar trabalhando o alço intestinal, você pode estar trabalhando mil coisas. Então, para tirar dúvidas, dirimir dúvidas, você pergunta ao magnetizador. E ele lhe explica. Praticamente todos que trabalham aqui no Leão são bem tranquilos quanto a responder, a prestar informações, a ajudar, a orientar. Então, fiquem totalmente tranquilos e à vontade. E o pessoal de Natal, quem preencheu a ficha mesmo de inscrição, que a maioria não fez porque foi via internet, mas quem chegou a preencher da ficha de inscrição, nós perguntamos se havia interesse em trabalhar aqui no Leão. Não tem nenhum problema, você nem precisa nem responder se não quiser, mas se você tem interesse, depois você expresse isso
Porque aí você vai ser convidado num primeiro momento a trabalhar conosco às segundas-feiras. Por quê? Porque lá a gente tem entre aspas, um laboratório fechado, que são os nossos idosos, e temos uma oportunidade de diálogo muito mais aberta, porque temos mais tempo para conversar. Enquanto que na quarta-feira, por conta do volume, não há tanto tempo, tanto espaço para a gente ficar dialogando. Então, normalmente, quem vem trabalhar no LEAN, depois dos cursos, é o conveniente que comece lá em cima, como nós chamamos. Lá em cima é na segunda-feira com os idosos. Não existe um tempo. Tem pessoas que com pouco tempo, depois do curso, já começam a mostrar que tem habilidade para trabalhar magneticamente. Tem pessoas, às vezes, que demoram muito tempo. Não há um tempo assim no sentido de fiscalização, há um acompanhamento. Chega um momento em que você é convidado a fazer um tato, a você fazer um concentrado, a você fazer só um dispersivo, e isso vai somando gradativamente. Então, aqui, nas quartas-feiras, a gente espera que as pessoas já cheguem com um mínimo de experiência para evitar qualquer problema, porque se der algum problema lá em cima, como tem sempre gente aqui no LEAN, que eu digo gente, magnetizadores, sempre tem um ou outro que vem por esse ou por aquele motivo, havendo uma urgência, tem como resolver. Mas nos pacientes da quarta, não. Depois que eles saem daqui, vão para a sua vida e voltam na próxima semana. Se acontecer alguma coisa ruim ou errada, a gente não tem como sair correndo atrás para resolver, tá? Então, isso fica bem claro, porque às vezes as pessoas ficam sem entender o mecanismo, como funciona, como não funciona. Ah, mas fulano começou depois de mim, já está. Sim, é aptidão pessoal. Foi o desenvolvimento pessoal, e não quer dizer pelo tempo excessivo ou por uma espécie de fixação, não. É um desenvolvimento que a gente vai dando oportunidade para quem queira. Que o LEAN é uma casa extremamente aberta, para você ter uma ideia, é uma instituição muito grande, fisicamente e estruturalmente é muito grande. Apesar disso, a diretoria é composta só de 5 pessoas. Então a responsabilidade é muito bem dividida nos 5, mas os 5 se conversam muito bem. Então não existe quase que uma hierarquia, apesar de que em termos de cargos existem sim as suas definições. Por isso mesmo, o LEAN, ele não tem assim regras em excesso. Não é aquela casa que é cheia de não pode. Não, agora tem as suas regras. Uma pessoa que faça uso regular de bebida alcoólica, ela não será trabalhadora magnética do LEAN. Ah, mas lá na minha casa pode. Sim, na sua casa pode. Na sua casa você pode ser um passista fumante. Aqui, não. Porque você imagina, as pessoas, a gente, além do serviço que fazemos ao público, às pessoas, tem muita gente que vem aqui para ver como é que no LEAN é feito. E se chega no LEAN e encontra pessoas que bebem, que fumam e que isso e que aquilo, fica desagradável, fica deselegante e fica antilógico, porque o magnetismo não se coaduna muito bem nem com fumo nem com álcool. Ah, mas eu já contei essa história, mas é bom só para ilustrar, que às vezes a gente pensa que aquilo não tem defeitos. Já tivemos alguns problemas nessa área. Um moço que ele chegou a aconselhar um paciente aqui que não faz nada de mal, você tomar uma para abrir o apetite, não tem nenhum problema. Só que a pessoa estava nos Alcoólicos Anônimos. Olha, se essa recomendação já é grave, imagina você dizer isso para uma pessoa que está largando de bebida. Fica uma situação delicada, porque é óbvio que isso não é orientação da casa nem da diretoria, mas alguém está extrapolando. Teve um outro dia, uma pessoa chegou aqui e disse assim: olha, eu vim fazer um tratamento e eu preciso confessar a você, eu não tenho fé. Aí a pessoa lá na porta mesmo disse: se você não tem fé, então é melhor você voltar. Isso não é uma orientação nossa. Às vezes as pessoas não percebem. Lógico, tem gente aqui que não acredita nem nelas e chega aqui e resolve os problemas. A fé é um excelente elemento no processo de cura, mas ele não é o bloqueador universal. Tem muita gente que não tem fé que obtém, tem muita gente com fé que não consegue nada. Então esses tipos de cuidados nós no LEAN temos. Então tem algumas coisas que acontecem aqui, quando é necessário a gente vem e pronuncia mesmo, claramente, sem subterfúgio e sem agressão, mas não deixamos passar.
Se por acaso alguém fuma, está fazendo o curso, vai ter os exercícios, a partir de amanhã provavelmente a gente já começa a prática. E no outro final de semana é só prática. Mas eu fumo, como é que eu faço? No exercício aqui você pode fumar, não tem problema não. Você não precisa não ser fumante para vir fazer o curso. Agora, eu sugiro que para você ser passista, se você não tinha nenhum motivo antes para parar de fumar, agora você tem. Você vai fazer o bem, não só a você agora vai fazer o bem aos outros. Então pare de fumar. Então, ao contrário de se perceber de que seria uma proibição, não é uma proibição, é uma linha de ação com um determinado fim. Quer ser magnetizador no leão? Muito bem, você vai suspender, olha, você vai economizar muito na sua bolsa. Você vai deixar de fumar, vai deixar de beber, você vai fazer uma economia e tanto, e ainda o seu organismo vai lhe agradecer que você vai ficar melhor. Que me entendam muito bem, aqui no Leão a gente não vai ficar policiando ninguém, sabendo se você fuma ou se você não fuma, mas você mesmo vai se sentir desconfortável, porque tem em magnetismo uma coisa que a gente, por mais que queira controlar, não consegue, é o trânsito de elementos dos quais nós nos compomos. Você é fumante, aplica um passe no não fumante, depois ele vai dizer, nossa, eu estou com cheiro de cigarro, então de onde veio isso? Você transfere um pouco disso para o paciente. O mesmo vale, olha, se vale para o cigarro, imagine para outras coisas. Então, ser magnetizador também é ser uma pessoa que está sendo convidada a se autoeducar. Então, evita, ninguém vai ficar lhe apontando, ó, fulano não participa aqui porque fuma. Não, simplesmente você não tem condições de trabalhar nesse assunto aqui que se chama magnetismo. Agora não tem, né? Se quiser, muda. A pessoa muda e muda. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu bebo só uma cervejinha. Eu digo, uma cervejinha para você faz diferença? Não. Bom, se não faz diferença, então deixa para lá. Para que tomar um negócio que você acha que não faz diferença nenhuma? Não, mas é que a gente vai numa festa, se não tiver uma bebida, o que que tem? Eu vou para uma festa e não tem bebida e eu me divirto muito. Então não vejo essa de ter que ter uma bebida, ter que ter um aditivo. Um aditivo tem que ser o seu estado emocional. Então fica aí esse aviso que desde a semana passada eu não dei, mas que hoje está dado. As pessoas de fora têm acesso aqui livre na segunda e na quarta para participar dos trabalhos. Na segunda-feira vocês vão estar apenas com o João. O João é quem coordena lá na segunda-feira e ele é quem dirige de tudo, ele é o Papa. E eu fiz um acordo com ele, eu só viajo porque ele não quer viajar, porque o bom era que ele viajasse. O pessoal vive pedindo para ele viajar, mas ele não quer, aí vou eu. Hein? A saúde também tem que estar monitorando, é um todo. É porque além da saúde, se você ainda tiver fumo e outras coisas, né? Então estamos falando daquilo que está fora. Se você não está saudável, você faz um tratamento, isso vale para tudo. Eu sou médico, sim, mas eu estou doente disso, e você não vai procurar uma medicina só porque você é médico? Claro, você vai ter que procurar. Eu sou magnetizador, estou precisando, vou procurar. Então funciona exatamente do mesmo jeito e na mesma linha. Quando nós encerramos hoje de manhã, nós encerramos num ponto bem interessante, que é aquele ponto que nos diz respeito a como nós trabalharmos fluxo e refluxo. Assim que terminou, uma companheira chegou aqui e disse, Jacob, eu não entendo como é que essa energia passa. Ela vai por dentro de um canal, ela vai pela espinha, como é que essa energia sobe? A energia, quando ela vem no refluxo, ela não vem, entre aspas, nem desce, ela nunca está necessariamente de forma retilínea. Mas como quando ela vem no fluxo, ela vem adensando, a gente percebe fácil que ela vem se concentrando num ponto e vem passando concentrada. Mas no refluxo é o contrário, ela não vai entrar num duto e subir. Ela vem num reprocessamento que a gente chama de reconversão, em que os centros de mais baixa frequência começam a espiralar essas energias. É por isso que muita gente, quando vê o refluxo, visualiza como um cone, só que em vez dele estar precipitando para baixo, como normalmente acontece,
seria como que um redemoinho invertido. Ele vai ascendendo e à medida que essa largura desse cone vai ampliando, vai indicando um nível de frequência mais alta. Tanto que quando chega no coronário já não é mais um mero redemoinho, já está vamos colocar assim, está num circuito muito amplo. Então não é como a gente, nem tudo em magnetismo é como a gente imagina. Os fluidos estão passando por um canal. Então quer dizer que é um canalzinho, tipo uma veia que ele vai. Essa é a boa imagem que a gente tem, mas na realidade não é isso. O tempo inteiro essa parte energética, ela está ora em concentração, ela está ora em retorno, em refluxo. Portanto, ela está se reconstituindo. Por isso é que às vezes a gente vê cones entrando e cones saindo. Quando se vê o cone saindo, nada mais é do que trabalho do refluxo. Existem associações de centros. O meu cardíaco, ele tem uma associação atrás. Algumas escolas chamam do back do cardíaco, ou seja, o traseiro do cardíaco ou o dorso do cardíaco. Algumas pessoas chamam o dorso do gástrico. O equívoco, o que acontece é com o esplênico, porque o dorso do esplênico não está do lado esquerdo, ele está do lado direito. Mas o main seria mais ou menos o equivalente ao centro umbilical, que não é o gástrico como muito tempo se apresentou. Aqui ele tem uma outra função e que corresponde a uma função extremamente significativa no circuito vital, mas como centros primários a gente um pouco estuda, um pouco considera, até porque as funções aqui administradas, elas tanto podem ser administradas ora pelo genésico, ora pelo esplênico. Mas na falta de uma materialidade desses movimentos energéticos, a gente termina tomando tudo como se fossem veias, vasos comunicantes. Então eu tenho o centro frontal, um vaso maior, eu tenho o centro laríngeo, um vaso um pouco menor, e existe uma intercomunicação entre um e outro. Essas intercomunicações entre centros recebem o nome de canal, só que também nós importamos o nome como ele tem lá no Oriente. São chamados de nadis, N-A-D-I-S, ou plural, normalmente dificilmente se fala em um nadi, portanto a palavra é mais conhecida no plural, nadis, porque por mais que você queira isolar sempre tem um monte junto. Uma das inscrições antigas que a gente costuma projetar, traduzindo apenas o cardíaco, e é colocado, e isso é uma informação milenar, de que só do cardíaco partem 75.000 nadis. Ou seja, é um absurdo a quantidade de interconexões que existem. Quando nós, no magnetismo atual, falamos de nadis, nós falamos apenas de nadis principais e algumas vezes os principais secundários. Os principais se confundem muito com os meridianos, mas os principais, como nadis, ele liga o coronário ao frontal, que liga ao laríngeo, que liga ao cardíaco e assim sucessivamente. Os ainda considerados primários ou principais, interligam os centros entre si. Então, coronário com laríngeo, coronário com cardíaco, diretamente, coronário com gástrico, e assim sucessivamente. Tem uma conexão com cada centro, sem passar necessariamente pelos outros. Então, eu tenho uma conexão entre o laríngeo e o genésico, eu tenho uma conexão entre o laríngeo e o gástrico, sem necessariamente ele passar, e o gástrico, né? Nossa, eu apontei meu gástrico bem aqui, até eu agora cochilei, porque ninguém disse nada, né? Então, os meus centros, eles têm conexões entre si. Em princípio, todas essas conexões são chamadas primárias, básicas, elementares e principais. As conexões que nós trabalhamos de forma secundária é quando a gente já tem uma percepção tátil muito grande
e você começa a perceber as interconexões de órgãos. Então você vê a conexão, por exemplo, entre a faringe e uma vesícula, por exemplo. Então você de repente você percebe que entre órgãos também existem conexões, mas aí já são secundárias, e para se trabalhar magneticamente é preciso ter um tato muito apurado, mas muito apurado. Mas tem outras que a gente percebe na prática quando a gente vê no trabalho magnético as intercorrências entre as situações. Uma delas que a gente verificou aqui, que depois alguém me chamou a atenção de que isso já é ensinado na medicina chinesa, foi que chegou uma pessoa aqui com um problema de visão, com risco grave de perder a visão. E a gente começou a fazer trabalho na visão e não tinha nenhum resultado. O resultado era pífio. Não era aquela coisa, você gastava um monte de energia, concentra, dispersa, vai para aqui, mexe no frontal, mexe no coronário e não reagia. Ou a visão, o olho, ou os olhos, no caso, que atacavam os dois, era quase que desnecessário. Era como que a pessoa não viesse. Até que num dado momento a pessoa trabalha com duas mãos, uma sobre um olho e a outra sobre o fígado. Não era sobre o esplênico, era sobre o fígado. E na hora que fechou o circuito entre o fígado e os olhos começaram a reagir instantaneamente. Aí você tira a mão do fígado, trabalha o olho parava de reagir. Você volta à associação, o olho com o fígado, o olho voltou a reagir. E dessa maneira que foi contido o avanço daquele fato que era um fato de prosseguimento rápido e com a gravidade do cegamento. Então ela não cegou, estacionou, ela não frequenta aqui porque ela é de uma outra cidade, e mais toda a terapia se deu fígado, olhos. Se você trabalhasse só o fígado, não resolvia. Se você trabalhasse só os olhos, não resolvia. Então, nessa circunstância que a gente percebe esses outros subcanais. O fígado, no final das contas, e principalmente depois que a gente observou isso, o fígado ele tem uma ramificação espetacular. E muitas coisas que a gente imagina que não tem absolutamente nada a ver com o fígado, está lá implicado. Daí o fígado ser o órgão mais importante do sistema esplênico. Obrigado, João. É muito importante, portanto, volta para o primeiro ponto, não beber. Não beber por quê? Porque ele descompensa o fígado em primeiro plano. Independente da questão dos componentes que vão na corrente sanguínea, que altera o pulso cardíaco, que altera as funções emocionais, cerebrais e tudo, ele vai para o fígado. O fígado é que é o primeiro que leva o grande impacto, de fato. Descompensa fígado, descompensa esplênico, descompensa filtros, descompensa sistema. Então, é relevante a pessoa não fazer uso de nada que sacrifique o fígado, é relevante. E o álcool sabidamente sacrifica. Óbvio que uma pessoa que come muito gordura, ela está detonando o seu fígado. A gente tem cuidado com a recomendação, com os magnetizadores daqui, que não usem paracetamol, a não ser que seja eventualmente, porque o paracetamol detona o fígado, e isso não é nenhuma novidade. Daí as pessoas que sofrem dengue e que fazem uso de paracetamol, o tratamento magnético nelas é praticamente pífio, se elas estiverem em tratamento de depressão. Uma pessoa em depressão que usa regularmente paracetamol, ela tem uma pequena melhora e não sai mais daquilo. O paracetamol gasta tudo o que se faz por conta da influência do paracetamol no fígado. Então, essas observações do dia a dia são extremamente relevantes. A gente já teve vários tipos de confirmações disso. A dengue, por que a dengue, no nosso questionário, quando os pacientes vêm pela primeira vez, eles fazem uma anamnese. Dentre os quesitos, se pergunta se faz uso
de paracetamol regularmente. E a outra pergunta é se já sofreu dengue. Se teve dengue, o índice dengue versus depressão é alto, muito alto. Qual a razão? Porque a dengue abate o fígado. E o fígado se descompensa no esplênico. Descompensou o esplênico, descompensa o resto. Então são observações do dia a dia, mas que a gente só faz se souber pelo menos por onde é que vai tudo isso, como é que isso acontece. No estudo da depressão, a gente fica pensando, bom, se o problema é cerebral e é de serotonina, e é aqui em cima, então a falta de serotonina é por causa de... Então de onde vem a serotonina? Grande parte do sistema digestório. Ela passa por onde? Pelo sistema esplênico. O sistema esplênico está travado. O que acontece? Não chega a serotonina lá em cima. Estamos falando aqui biologicamente. Ah não, mas o caminho da serotonina não é esse. O caminho energético dela é esse. E ela termina se bloqueando. Aí o cérebro começa a pedir mais serotonina. Não vem porque não passa no filtro. E também não vem porque a informação chega distorcida. Por quê? Porque o filtro está bloqueado. Se chama sistema esplênico. Então aquilo que em primeiro momento parece ser uma pedra no escuro, não é. É algo que tem toda uma fundamentação. Quando nós falamos que é necessário que a gente entenda um pouco de fisiologia, é para a gente poder pelo menos ver a hipótese de como tudo isso se movimenta no corpo. Porque mesmo sendo espírito a pessoa e mesmo sendo os espíritos a nos auxiliarem, nós estamos lidando com um corpo físico. E esse corpo ele tem uma parte energética, ou portanto ele é energia, e tem que ser trabalhado como tal. Do contrário, tudo isso escapa. E escapou, a gente perdeu o viés. Temos os NADs, portanto os NADs precisam ser considerados. Mas como é que a gente vai falar de NADs no meio espírita? Se até para aceitar os 7 primeiros centros a gente demorou aí 50 anos. Foram 50 anos sem a gente aceitar a teoria dos centros de força. Aí quando a gente aceita, aí surge agora uma outra leva de centros de força. Aí agora acham um pouco que já me reclamaram isso. Mas até hoje a gente viveu sem refluxo. Você inventa isso para quê? Mas eu inventei, não foi eu que criei o corpo, nem foi eu que inventei o homem. Eu não estou inventando nada, eu já disse 1000 vezes, eu gostaria de ser realmente um inventor, mas eu não tenho capacidade para isso. O que eu faço é começar a analisar. Muitas vezes, por aquilo que eu estava falando de manhã, o hábito de ler, eu leio um livro e comento uma coisa, a pessoa diz, não, mas isso não está no livro. Eu digo, claro que está, li essa noite. Não está, porque eu já li. Bom, você não viu, mas eu vi. Aí a pessoa lê e diz, não, mas não está dizendo do jeito que você está dizendo. Como não? Vamos ler junto? A gente vai ler junto e ver que está sendo dito do jeito que está. Mas nós temos o hábito de fazer leitura dinâmica, mesmo sem técnica. A gente quer ler assim, de como se fosse tudo um romance. E esse, inclusive, é um equívoco nosso também. Nós espíritas lemos mais romances e historinhas do que livros técnicos. E depois queremos dar opinião sobre coisas técnicas. Você pergunta para qualquer espírita para falar sobre aborto, qualquer um fala, mas não sabe nenhum processo natural de um aborto. Não, mas inclusive eu uso tal medicamento, pois esse medicamento é abortivo. Não, não é não. Bom, não é porque ele só age depois que já tiver feito a fecundação e vai expulsar. Isso é aborto. Ah, mas eu não tenho consciência. Sim, você não tem consciência, é outro departamento. E isto é abortivo. E se é abortivo, veja como tal. Se você não quer ter consciência, isso é outra situação. E aí no Espiritismo a gente lê romance e fica falando de teorias técnicas. E não vamos falar só de coisa boba. A teoria da transição planetária. Tem gente que ainda está apavorada até hoje com a transição planetária, porque todo mundo fala de transição planetária, porque a transição planetária, você viu, teve agora um vulcão, teve um maremoto, teve sim, mas isso daí na Terra sempre teve, nunca deixou de ter até hoje. Inclusive ela nasceu no meio disso. Não, mas isso é sinal de transição. Não, você não leu ainda nem obra espírita. Não, eu já li tudo. Não leu. Porque a transição planetária, ela se funda no progresso moral. Como assim?
Quando nós estivermos chegando a um nível moral, de um outro nível, mas veja a moral em que a gente está metido. A gente não tem moral nem para estar no nível que a gente está. Nós estamos num nível moral ainda muito baixo. Não, mas porque se houver um cataclismo, todo mundo aí, quem for bom sobe, quem for ruim desce. Ele disse, então pronto, põe outro mundo no lugar e deixa isso do jeito que está, porque subir aqui não vai subir ninguém. Eu vou, não sei mais quem vai. Eu digo isso aí, os que estão dormindo acordam, né? O que foi que ele disse que ele vai, eu vou também. Sem brincadeira, quem somos nós para imaginar a terra se acabando agora porque Deus quer agora fazer disso aqui outra coisa? Então Deus está mal assessorado, porque tem tanto mundo aqui ao redor que ele poderia fazer uma revolução neles, aí vai fazer justo no nosso. Para quê? Para mandar a gente para onde? Para outro? Em que nível? Lá embaixo? Não, é melhor aceitar a técnica do governo de educação de hoje, que mesmo sem você saber, você passa, né? Porque a regra de Deus é muito violenta pelo que estão ensinando, e aí dizendo que isso é espiritismo. Não, isso não é espiritismo. Mundo de regeneração será quando o homem estiver regenerado. Ah, mas vamos ficar aqui só os que são regenerados. Sim, onde é que eles estão? Porque era para eles já começarem a despontar essa moral e contaminar todo mundo. Você quer vender, tem que falar de desgraça, tem que apontar uma desgraça. Você não consegue vender com o belo, com o saudável, apesar de que a gente já se emociona. Ontem eu vivi um exemplo desse bem pertinho de mim. Eu fui comprar um queijo, e o rapaz que me atende lá é vizinho na minha casa. O cara é de uma educação fantástica, é um rapazinho do interior, mas o cara é fantástico, com todo mundo. Todos os clientes que vão lá 2 vezes, ele já conhece pelo nome. Porque não tem, todo mundo tem cartão, passou o cartão, fica o nome, aí ele vai lá depois e pergunta como é o nome da pessoa. A pessoa volta a segunda vez, ele já sabe o nome. Você toma até um susto. Diga aí, seu Jacó, tudo bem? Não, eu já não, porque eu já sou macaco velho de compra. Mas você vai lá comprar uma vez, na mesma semana for de novo, você chegar a segunda vez, ele já sabe seu nome. Veja que ele usa uma dinâmica de conhecimento lá na frente. Ele sabe que o nome é importante. Até aí eu já tinha ele num bom nível, que cara legal, ele trata todo mundo bem, com atenção, ele não larga um para ir atender o outro. Pode ser quem for o outro, ele só espere só um minutinho que eu já chego, mas ele não larga esse, pode ser quem for. Então ele é uma pessoa de uma dignidade nobre, e é um mero atendente que fica lá de bermuda, porque não tem, eu acho que não lhe dão melhores condições disso, mas ele é extremamente competente. E eu comprei o queijo. Quando eu cheguei fora no caixa que estava pagando, tem um segurança que fica lá na porta. E aí ele chega para o segurança, enquanto eu estou pagando, ele diz assim, e aí, resolveu o problema? Aí o segurança, rapaz, não, está complicado, não sei ainda como é que eu vou fazer, eu não sei do que é que eles falavam. Ele disse, mas como que você não sabe como é que você vai fazer? Rapaz, você vai dormir lá em casa. Ele disse, não, rapaz, tua casa tem as pessoas, já está todo mundo ocupado. Se você for dormir lá, você vai matar alguém? Ele disse, claro que não. Ele disse, então você vai dormir lá em casa, até você resolver o seu problema, você vai dormir lá em casa, rapaz. Onde dormem 11, dormem 12. Ou seja, na casa dele tem 11 pessoas. Do nada ele chama alguém que ele conhece, porque trabalha ali, mas que ele não tem a menor intimidade. Não, ele abre a porta da casa, venha. Ou seja, é uma pessoa que está acima da religião. Ele não perguntou o que é que você quer, se vai pagar, se pode, ele não está querendo saber nada disso. Você não tem para onde ir, vai lá para a minha casa. E às vezes a gente está cheio de religião e não faz isso com uma pessoa conhecida que está num momento de sufoco, e a gente ainda impõe uma série de restrições. Eu me comovo com esse tipo de exemplo, sabe? Eu saí dali tocado, e por muito pouco eu não chorei na frente dele. Porque a gente ouve tantas histórias bonitas e que se emocionam, mas a gente não vê, e de repente você está vendo. Só que uma história dessa colocada com, olha, uma pessoa chegou e foi comprar, e de repente o segurança disse que não tinha, e o funcionário disse que ele podia ir dormir na casa dele. A pessoa pergunta assim, e daí, matou quem? Não, mas aí ele foi para casa da pessoa e fez o que lá? Não, nada, ele foi só dormir. Não, e ele dormiu, e quando acordou? Nada, acordou, tomou café e saiu.
Isso vende? Não vende. Mas aquela emoção de você observar como as pessoas existem e ainda estão, e estão nos dando lição de forma involuntária, e lições ricas, isso é muito precioso, muito precioso. E isto, se muita gente fosse assim, muitas, aí poderia dizer, tá para haver uma transição planetária, estamos chegando lá. Mas enquanto a gente está nesse mundo em que o mal é quem chama a atenção, é o mal que vende, é o mal. Eu almoço, sempre que eu estou aqui no Leão, almoço lá em cima com a minha tia. A irmã de mamãe, ela foi quem, braço direito de mamãe, braço direito, braço esquerdo, pernas e tudo da tia Alzaí. Tia Alzaí é católica apostólica romana. De todo domingo, ela sai daqui de manhã cedo para ir para a missa. É quem toma conta lá de cima. Não quer saber de espiritismo, respeita, nunca falou mal, tudo. Mas é muito mais espírito que a maioria dos espíritas que eu conheço. Você chega lá, você sobe, oi, tudo bom? E se você achar que ela é espírita, você fala, ela só faz rir. Ela não diz nada. Porque o negócio dela é o catolicismo. Uma pessoa dessa está pronta para uma transição. Porque ela não está incomodada com ninguém, nem incomoda ninguém. Quando algum idoso está com necessidade e tal, que ela não tem mais para quem recorrer, aí sim ela me procura. E quando ela me procura, eu fico até preocupado, que ela passa meia hora, olha meu filho, olha, eu não queria lhe telefonar. Não, eu acho que eu nem devia, eu já era para ter resolvido. Minha tia, o que é que está acontecendo? Não, não é nada não, mas... E ela fica tão ansiosa para não incomodar ninguém. E quando ela faz isso é porque já tem uma bronca grande, porque ela só chega lá se for uma bronca grande. Mas não é comigo que ela não quer me incomodar, ela não quer incomodar ninguém. E quer dar solução. Ela já é idosa, já tem 83, 85 anos. Mas é igual a dona Dagmar. Não, os velhos daqui dão um trabalho danado. A maioria dos velhos são mais novos do que ela. A gente está com um mundo desse jeito? Não. Então vamos acabar com a história de transição, vai vir uma onda grande e vai levar o mundo. Pode até vir, não tem problema, isso já aconteceu na Terra quantas vezes? Agora é isso que vai fazer Deus para levar todo mundo para outro mundo? Vai primeiro fazer uma desgraça? Nada, Deus não precisa disso não. Deus precisa que a gente se melhore. E como é que a gente se melhora? Ajudando um ao outro. Como é que a gente ajuda um ao outro? Sabendo o que vai fazer. E fazendo. Saiba e faça. Então, vamos voltar. Vamos melhorar o nosso passo básico. Despeça na frente, despeça atrás. Lembra que tem um esplêndido. Você já dá um upgrade enorme nos chamados passos comuns. Em vez de chegar e ficar lá com a mãozinha, ou então fazer somente 3 vezes, que muitos centros recomendam isso, faz 3, 3 e 3, uma vez e manda embora, e chama os próximos. Já que você faz isso, então já faz na frente, depois faz atrás. Mas como é que vai fazer atrás? Por quê? Porque as cadeiras estão todas encostadas na parede. Então você tem várias hipóteses. Desencosta as cadeiras, no final pede para a pessoa ficar em pé e vira as costas, ou então já aplica com o paciente em pé. Mas como é que você vai aplicar num paciente em pé? Bom, se ele é cadeirante, gira a cadeira. Se ele é saudável, ele ficar em pé 2, 3 minutos, não vai matar. Eu estou aqui, eu passo aqui a manhã toda em pé, já estou aqui já uma meia hora em pé, e nem morri por conta disso. Mas o paciente não pode ficar em pé se ele tiver um problema de coluna, não senta. Senta de uma forma que você tenha acesso às costas e à frente, não custa nada. Não é para fazer o bem? Explica, ensina e faz o bem. Quer fazer um bem maior, sem mexer muito, ensina ele a respirar. Esse é um erro crônico do ocidental, a gente não sabe respirar. Eu, inclusive, sou péssimo respirador. A gente não sabe respirar. Você está num sufoco, em vez de você respirar correto, a gente para de respirar. E toma um pouquinho de ar e fica... Quando a gente está discutindo, então, tem gente que só falta morrer na discussão. Não é pelo tamanho da discussão, é porque... Não, porque você, inclusive, eu já disse a você, se eu pegar você de outra vez, e olha, não é possível, eu não acredito, se você fizer de novo, eu vou bater para cima de você. E está faltando ar, a pessoa não respira. Quando a gente está nervoso, aí é que deve respirar. Por isso é que tem um ditado, conte até 10, porque para contar até 10 o ar vai lá embaixo, sobe, joga de novo, não, mas ainda dá tempo mais uma, vai, faz mais uma, agora vai e conversa um pouco, respira.
É outra coisa que contribui muito. Você não tem muito tempo numa cabine de passe, se você souber disso, instrui teu paciente, olha, respire relaxadamente. Respira aqui, ó, joga o ar bem aqui. Ah, mas eu não sei. Sabe. Você sabe desde que você estava no ventre de sua mãe que você sabe. Agora você esqueceu. Pessoa da área de canto, de música,